Boa noite a todos. Tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sami e a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui. Não sei se todos conhecem, tá? Sentido da Vida, Engenharia dos Karmas e o Processo da Autotransformação. Esse livro é do Sávio Mendonça, tá? E, e ele recebeu Ramatiz, Ramode e Ramachandran, tá? Que são os três que editaram aqui esse livro, tá? Então, para quem tiver conhecimento, tá? Porque assim, que eu vou fazer, que eu fiz? Como é um tema muito grande, é um tema assim muito extenso, eu vou. Oi, Andréia, tudo bem? Então tá bom. Como é um tema assim muito extensivo, eu resolvi dividir essa palestra em duas partes, tá? Então, hoje eu vou falar então só da primeira parte, tá? Que é só até a metade do livro e aí depois numa outra oportunidade eu eu faço a continuação, tá? Sentido da vida, da engenharia dos karmas ao processo da autotransformação. Eu sempre gosto assim de frisar, tá, que a qualquer momento, caso vocês tenham alguma dúvida referente ao tema, é só levantar a mão, né, que a gente passa com o microfone, tá? E aí vocês podem fazer a pergunta a qualquer hora da palestra que vocês quiserem, tá? Porque às vezes acaba passando muito tempo, né? E às vezes a gente não consegue retomar aquela dúvida anterior e às vezes acaba por esquecer, tá? Então, qualquer momento assim vocês podem estar levantando a mão que a gente vai tirar as dúvidas, tá? Deixa eu... Qual o sentido da vida? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que devo fazer? Que rumo tomar? Acho que são dúvidas que a gente tem. Tudo bem, Gilmar? São dúvidas que a gente tem, né, que normalmente pairam, né, em algumas questões, né, que muitas vezes a gente tem essa dúvida, né, e às vezes a gente acaba meio que nos questionando sobre essas quatro principais questões, né, de onde eu vim, né, porque se eu tenho uma razão de eu estar aqui, eu devo ter vindo de algum lugar, devo ter um ponto de partida, um ponto de origem nisso tudo. Para onde eu vou? Claro que se eu vim de algum lugar e eu estou aqui presente, eu devo ir para algum lugar, tá? E o que que eu devo fazer, tá? Qual que é o significado da minha existência aqui no planeta, né? Então, tudo a gente sabe que tem uma razão das coisas acontecerem. Então, assim, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui e o que eu devo estar é, fazendo então aqui nesse planeta, né? Qual que é o significado disso tudo, né? Qual que é o sentido dessa existência? E que rumo que eu tenho que tomar, né? Então, se eu tenho alguma utilidade dentro daqui desse planeta, eu tenho que estar tomando algum rumo, algum caminho para onde eu vou e qual que é a minha finalidade aqui nesse mundo. Então, a gente vai discorrer sobre esses quatro principais pilares, tá? Claro que hoje o tema é um pouco complexo, tá? A gente vai falar sobre equações kármicas, tá? Eu vou até tentar detalhar isso assim de uma forma um pouco mais didática, né, para que vocês entendam. Mas assim é um tema bastante complexo, tá? É um tema bastante intenso no que aborda todos esses processos kármicos que, que nós temos aqui no nosso planeta, tá?
A trajetória da jornada evolutiva. Como que funciona tudo isso? Nós somos basicamente um espírito, uma centelha de vida. Espírito essencial ou centelha divina. Nós passamos pelo estado mineral. Isso é um processo que demorou trilhões de anos. Então, assim, querendo ou não, vocês são espíritos que já têm seus trilhões de anos de existência, tá? Eu acho que é um pouco, talvez um pouco difícil, né, da gente estar entendendo, né, todos esses aspectos, né, principalmente na questão de longevidade, a gente não tem muita ideia quando a gente passa de milhares de anos, né, porque hoje a gente vive, o que a gente tem mais ou menos ciência é desde a passagem de Cristo para cá, né, Novo Testamento há 2000 anos atrás, né, então a gente pode ter uma ideia um pouco mais assim clara sobre milhares de anos. Agora, quando a coisa já começa a tomar proporções, né, em se falar de milhões de anos, em bilhões de anos e muito menos em trilhões de anos. Como que funciona tudo isso? Nós quando nós fomos criados, né, desde a época monásica, nós passamos por todos esses estados aqui. Estados minerais, né? No estado mineral, na verdade, né? Que demorou cerca de trilhões de anos. Passamos pelo estado vegetal, alguns bilhões de anos. Despertamos no estado animal há milhões de anos. Pensamos no estado hominal há milhares de anos e estamos caminhando para o estado ou reino angelical. O tempo se alarga novamente, tá? Pois a dimensão muda no espaço-tempo comparado ao calendário terrestre. Então nós estamos rumo aos reinos angelicais, que é o reino de Jesus Cristo, que é o estado em que ele se encontra. E depois o estado arcangelical, a extensão maior ainda, até a gente religar o Pai. Então aqui, ó, jornada evolutiva, um caminho de volta à essência. A essência, o que é Deus? Então, nós partimos de Deus como uma centelha de vida, tá? Nós passamos por todos esses estágios aqui, desde o mineral até o hominal, e estamos rumo aos estágios do reino angelical e do arcangelical. Isso é mais um processo. Até aqui foram alguns milhares de anos. Para que a gente chegue ao estado angelical, que é o estado de Jesus Cristo, nós vamos passar novamente por alguns bilhões de anos. E ao estado arcangelical, nós vamos chegar aos trilhões de anos novamente, até nós religarmos a uma energia única, né, que seria de volta à nossa criação, que seria Deus. Só que num processo totalmente diferente, né? Porque quando nós somos criados simples e ignorantes, passamos por todos esses processos no sentido de aprendizado e vamos retornar às suas origens muito mais aprendizes, né? Muito mais cônscios, né? Muito mais cientes da nossa existência do que, obviamente, do ponto de partida em que nós somos gerados. Por que evoluir? O ser humano não poderia amadurecer e drenar as suas imperfeições sem precisar encarnar, vivendo só num plano astral? Por que a alma precisa descer aos pântanos para subir aos céus? Por que todo esse processo, né? Por que a gente tem que evoluir? Quem é que teve essa ideia, né? Que a gente tem que evoluir, que a gente tem que andar para frente, né? Aí que está uma resposta até bem singular, né? Que é o curso natural das leis
universais. Então, tudo que tem um ponto de partida tem como objetivo você seguir adiante. Um ser puro e bruto de consciência fechada e ignorante necessita descer a mundos igualmente densos, porque é exatamente no contato com a densidade do meio que ocorre a sua lapidação. É o mesmo do diamante, né? Então, para ele poder ter aquele brilho, né, que nós conhecemos, ele precisa ser lapidado. E lapidado de uma forma bruta. Após os efeitos dolorosos da lei do karma, a alma cansa de errar e esses ambientes funcionam como um catalisador para humanizá-la e estimulá-la ao intelecto para o bem, para melhor bem viver. Eu posso dar um exemplo aqui de um nadador, né, um exímio nadador, que ele treina a nadar em ambientes pantanosos, em águas mais sujas. Então, quando ele finalizar essa habilidade e ele for para águas mais limpas, águas menos densas, ele vai ter muito mais facilidade, porque ele vai ter menos obstáculos para ser superados. E ele vai poder também ajudar essas outras pessoas das quais estão nesses mesmos pântanos, nessas mesmas regiões de águas sujas. Ou seja, ele vai desenvolver uma habilidade a grosso modo diante de uma dificuldade maior para quando ele precisar ir para algo que seja mais fácil, né, que tenha uma facilidade, ele poder desenvolver aquilo com muito mais agilidade. Tá? Então, assim, por que a gente, né, a pergunta que cabe no caso, por que a gente tem que estar sempre, para que a gente possa amadurecer, tem que ser nesses ambientes mais rudimentares. Exatamente nesse exemplo, né, que eu tinha passado para vocês, né, que via de regra a gente só aprende pela dor, nunca pelo amor, né? Acho que são raríssimos casos que a gente tem, né, assim, para nesse aprendizado pelas facilidades, né? O mesmo ocorre, por exemplo, né, de uma criança que às vezes nasce num berço de ouro e que não tem aquelas dificuldades, né, em que tudo está muito bom para ela, né, está muito cômodo, né, está numa zona de conforto e o que acontece? Aí ela às vezes ela tem que passar por alguma dificuldade ou tem que se deslocar por algo, né, que tenha essa dificuldade, né, de repente assim estar fazendo alguma coisa, tudo, né, de estar desenvolvendo alguma coisa assim, nesse sentido e ela não sabe fazer, né? Ela não tem porquê, ela não aprendeu aquela dificuldade. Para ela de repente foi uma coisa muito mais fácil, né? Então ela tem que passar por todos esses ensinamentos, né, para que ela depois possa ter essa agilidade melhor, né, para que ela saiba lidar com aquele problema. É o lance do a gente só sabe levantar quando a gente cai. É mais ou menos por aí. Então, assim, se você não sofrer determinadas quedas na sua vida, você não vai saber lidar com aqueles problemas que normalmente você vai ter que enfrentá-los um dia. Até aqui tá tudo bem, pessoal? Como se processa o despertar dos impulsos do sentimento e da mente, do ser, nessa escalada evolutiva? A base de tudo são os átomos, mas a união desses formata as células e, por conseguinte, a vida. Tudo está interligado, impossível separar-se o reino mineral do vegetal e esse, por sua vez, dos seres animais, humanos, angelicais e arcangelicais. Tudo é uma somatória, tá? Então, tem esses estágios primitivos, né, dos quais nós passamos na forma energética, transitamos por todos esses reinos até nós adquirirmos formas. Formas no reino mineral, no reino vegetal, hominal e depois para os outros reinos que são mais sutis, no caso do angelical e do
arcangelical. A soma de vários átomos formarão moléculas que comporão gases e estruturas minerais sólidas ou líquidas. Moléculas resultantes de compostos minerais estruturam células vegetais. Isso aqui é puramente química, tá, pessoal? O mineral deixará de ser um composto e um dia, trilhões de anos depois, integrará um corpo vegetal, ou seja, de repente ele vai transitar pelo meio vegetal. Vai vir como uma planta, uma árvore, um vegetal qualquer, tá? No reino vegetal, os primeiros sinais de sensibilidade. Ele vai começar a sentir no reino vegetal. Começa a se esboçar nas plantas e até se transformarem em grandes árvores. Quando a mônada é criada, ela possui uma natureza básica, positiva e negativa, que são os polos energéticos, né? Então, tudo tem o positivo, tudo tem o seu lado negativo, né? Depois eu vou falar disso um pouco mais para frente. Esses dois lados, tanto negativo como positivo, precisam ser desenvolvidos nesses dois aspectos, tá? Que é a razão e o sentimento, que é o equilíbrio energético. É as asas do voo, né? Porque se você desenvolve só o lado da razão, o sentimento fica, a gente fala que ele fica manco, né? Que ele fica penso do lado. Então o voo tem que ser retilíneo, tem que ser equilibrado. Então você precisa estar desenvolvendo esses dois lados na mesma proporção. Quando acontece de um deles desenvolver mais do que o outro, há esse desequilíbrio que automaticamente tem que ser reparado por um dos lados que ficou menos desenvolvido. Como se aplica a matemática cósmica por trás das análises kármicas? Eu disse que ia ser um pouquinho complicado, tá? Isso aqui é um teorema, tá? Se alguém aqui puder entender e tal. Mas vamos lá, né? Como que se aplica essa matemática? Tudo assim, é uma equação sincronizada com as leis universais. Então, assim, como que se aplica tudo isso dentro das leis kármicas, dentro das leis cósmicas universais? Nos nossos registros acásicos. O que é acásicos? Acásicos eu gosto de chamar de HD virtual, né? Talvez para uma linguagem um pouco mais moderna. Esse HD virtual são todas as informações que nós gravamos dentro de de uma forma ilustrativa, né, de um HD de computador. Então, tudo aquilo que você vai vendo, tudo aquilo que você vai guardando, todos os seus arquivos, ele vai para esse HD virtual. Num dado momento, quando você precisa resgatar algo ou precisa de alguma informação, é só você chegar lá no computador, abre, vai lá na pastinha que ele vai estar lá. Funciona mais ou menos dessa forma, tá? Claro que é uma alegoria, mas os acássicos são os nossos registros de todas as nossas existências, de todas as nossas passagens que nós desenvolvemos através de todos os reinos, de todas as reencarnações, desde o momento da nossa criação até agora. Então, tudo isso ocasiona um balanço kármico, né? E a análise caso a caso por mentores e guias espirituais. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tira a vida de outra, né? Às vezes uma pessoa, né? Vamos colocar aí um assassino. Chega, comete um crime, tira a vida assim, de uma pessoa com 30 anos de idade. Legal. De repente ela vai ser presa, tal, enfim, ou de repente não. O que acontece na próxima existência? A lei do karma, ela é implacável, né? É aquilo que a gente fala, aquilo que você faz é aquilo que você recebe, aquilo que você doa, aquilo que você recebe, aquilo que você semeia, aquilo que você colhe, tá? Então, assim, a matemática, ela é muito simples, tá? E ela é bem, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é bem complexa, porque ela analisa todas
os mínimos detalhes. Então, por exemplo, se você matou alguém, você vai morrer da mesma forma. Isso é uma equação simples da gente entender. Como 2 mais 2 é 4. Tá. Só que, por que que elas não são lineares? Por que que não é a ferro e fogo? De repente, beleza, eu peguei, num dado momento, eu tirei a vida de uma pessoa com 30 anos de idade. Significa que na minha próxima existência eu vou sofrer do mesmo delito de alguém que vai tirar a minha vida quando eu tiver os mesmos 30 anos de idade. A lei é assim, tá? A conta é assim. Só que existem os atenuantes. Como que funcionam esses atenuantes? Porque os seres superiores se utilizam das complexas equações com fatores de redução e de parcelamento com vistas a minimizar os impactos dos karmas, distribuindo-os ao longo dos tempos. Ou seja, você tem uma reprogramação dos débitos kármicos no traçado do DNA cósmico da alma. É difícil, né? Mas vamos lá. Fiz isso, cometi esse delito, tal, reencarno. Então está programado para que quando eu tiver os meus 30 anos de idade, eu sofra pela a mesma coisa que eu fiz no passado. Tá? Simples assim. Só que, como a gente tem uma coisa que chama livre-arbítrio, então a gente tem a propensão de nos melhorarmos a cada existência que nós temos. Então, por exemplo, eu pego no meu registro acásico, tem essa chaga, tem essa mancha, tem esse delito que eu tenho que reparar isso aos 30 anos de idade. Só que durante esse interim, vamos supor que eu pego e começo a praticar boas ações, sou bonzinho com todo mundo, né? Ajudo todo mundo, auxilio. E ao invés de eu perder a vida com 30 anos de idade, de repente isso pode ser reprogramado na questão do meu merecimento, dos meus créditos. Porque tudo aquilo que você faz de ruim, você tem débito. Aquilo que você faz de bom, você ganha créditos, tá? Então, assim, esses créditos, eles se transformam em bonificações para você. O que que acontece? Ao invés de você perder a vida com 30 anos, de repente o plano ele reprogramou e você vai perder só aos 40, aos 50, aos 60, ou de repente você não perde, tá? Existe a propensão, de acordo com as coisas que eu fiz em outras vidas, de eu vir nessa encarnação e de eu perder um braço. Tá? Por alguma razão, eu vou perder esse braço em uma determinada circunstância da minha vida. De acordo com as coisas boas que eu faço, de acordo com as minhas obras, de acordo, né, com os meus auxílios, né, eu posso perder só um dedo, ou não posso perder nada. Então, isso é tudo assim, existe todos esses atenuantes. Exatamente por quê? Porque Deus é misericordioso com todos nós. Então, ele entende as nossas deficiências, tá? As nossas fragilidades, as nossas fraquezas, e ele entende que todos nós estamos passando por um processo de desenvolvimento. E nesse processo de desenvolvimento inclui os nossos escorregões, tá? Como seres imperfeitos que nós somos ainda. E o que que acontece? Eles nos dão a oportunidade de nos melhorarmos, e isso tudo como que eu posso te dizer assim, aliás, né, como que eu posso falar, uma palavra mais assim do nosso dia a dia, barganhar uma situação, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, você tem uma dívida. De repente você chegou, comprou lá um determinado eletrodoméstico lá nas Casas Bahia. Vai fazer uma propaganda da loja aqui, né? Aí, de repente, você fez lá um carnê lá de 60 meses para pagar lá um determinado eletrodoméstico.
Aí você pagou lá a primeira, pagou a segunda, pagou as 10 primeiras prestações e de repente aconteceu alguma coisa que você não pôde mais pagar, né? Aí o que que acontece? Aí a justiça vem. Aí seu nome vai para o SPC, vai para o Serasa, né? E o banco, ou seja lá quem for, né? Alguma instituição, vai querer cobrar essa dívida de você porque você está devendo. Nada mais do que justo. Aí você chega lá, aí você fala assim, olha, vamos fazer um acordo, né? Eu até estou querendo pagar essa dívida, só que será que vocês não podem parcelar isso um pouquinho mais? Porque eu estou desempregado, né? Ou não estou conseguindo pagar isso agora. Será que de repente a gente não poderia fazer um acordo assim? Eu estou devendo aí mais umas 30 parcelas. Será que de repente eu não posso estar pagando isso, dar uma redividida nisso e eu parcelar isso em mais 30? Tá. Com, com que motivo? Aí, de acordo com os seus méritos, eles vão fazer o que que é? Uma meio que uma busca, né? Meio que uma eles vão verificar como que é esse cliente da loja, né? Fala assim, não, então peraí, então deixa eu ver. Aí vai verificar, vai ver assim, olha, você é uma pessoa que você nunca deveu nada para ninguém, né? Você sempre pagou as coisas, tudo. A gente até está vendo o seu histórico financeiro com base em outras lojas, em outras aquisições, e realmente você é um cliente, você é um bom pagador. Acontece essas coisas, tudo, né? Então, tá, a gente vai então fazer esse acordo com você. Então, você vai ter essa condição de você estar protelando essa sua dívida. Porque você é um bom pagador, então porque você tem mérito, então você tem razão de causa. Isso pode ser feito com todo mundo? Claro que não. Se você tem mais débitos do que crédito, isso dificilmente vai acontecer. Eles vão fazer uma análise e vai falar assim, meu amigo, realmente não tem jeito. Você veio nessa encarnação e você não saiu da sua zona de conforto. Você tá, tipo, vivendo um dia depois do outro, você não ajuda ninguém, você não está sendo útil para ninguém. Então, realmente você vai padecer pelo mesmo delito que você cometeu aos 30 anos de idade. Aí eles permitem com que a lei, tá? A lei kármica se cumpra à risca, tá? Então, eles não vão fazer nenhum tipo de intervenção porque não há mérito naquilo. Então, assim, não há barganha, tá? Então, eles vão deixar com que aquilo acabe se efetivando. Essa reprogramação dos débitos, tem um outro exemplo, é como se fosse um cartão de crédito, né, que a gente vai juntando milhagens, né? A cada vez que você gasta o cartão, você vai juntando determinados pontos, para depois você trocar em viagens, né? Seria mais ou menos, a grosso modo, assim, para a gente poder entender isso de uma forma um pouco mais ilustrada. E tem até a, a nossa oração, que é a do Pai Nosso, em um determinado trecho lá da oração, que é perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que que significa isso? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que que você pede para Deus? Na verdade, para que ele adie as suas dívidas, né? Então, assim, perdoa as minhas dívidas nesse momento, tá? Para que eu possa ressarcir isso futuramente ou minimizar isso de acordo com as minhas possibilidades. É, E tudo isso, né, que eu dei o exemplo aqui do cartão de crédito, né? Então tá, karma positivo e o karma negativo. Então, essas duas vertentes têm que estar sobre constante equilíbrio. Claro que os nossos karmas negativos são muito maiores do que os positivos, senão a gente não estaria aqui. Aqui o que que é? É um planeta de expiações e provas. Então, assim, aonde o mal predomina mais do que o bem.
é onde nós temos que fazer os nossos resgates kármicos. Então, via de regra, quando a gente vem para cá, a gente às vezes até acumula aí um pouquinho a mais de dívida e tal, e aí vai chegar um momento que vai gerar a chamada reencarnação chave. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Gente, vocês estão conseguindo entender, tá? Eu sei que isso é um pouquinho complicado, tá? Mas eu estou tentando exemplificar o máximo possível, né, para que fique mais plausível para vocês, tá? É, Tal, essa parte eu não escutei, porque eu ouvi uma intervenção aqui, então eu não entendi. Eu não escutei. A hora que ela estava explicando, eu estava lá dentro, fiquei a pensando transição desses nisso. reinos, isso. Quando nós, isso. Digital e depois Quando passa nós para o somos final. criados, nós somos criados simples e ignorantes, tá? Aí, para que a gente possa ter condições de aprendizado, a gente tem que estar transitando por esses mundos, desde o reino mineral para o vegetal, animal e hominal, que aí a gente consegue ganhar esse nível de consciência de racionalização, para depois a gente galgar outros mundos, tá? Outras evoluções até o reino angelical e depois o arcangelical. Isso aí são as últimas etapas. Que não tem essa transição, né? Isso Não, que passa. tá, Não há, porque então, a individualidade ocorre, eu, isso. A individualidade ocorre no reino hominal. Até então é que a gente chama de alma-grupo, né? São energias que transitam nesses reinos e que vão se individualizando na medida que você vai passando de um reino a outro, até que você se individualiza no reino hominal. Aí sim, né? porque tem pessoas que falam que não existe esse tipo de transição, né? Mas sempre eu aprendi assim, Sim, claro. desse jeito, que há essa transição. Que a gente às vezes. Até uma questão de justiça, né? Porque assim, a pedra vai ser sempre pedra, a planta vai ser sempre planta, o animal vai ser sempre animal, até quando, né? Tudo evolui. Ajuda eles a evoluírem quando a gente cuida deles, né? Sim. Tem outras pessoas que não acreditam nisso, né? Eu acredito nisso. Não, não. Nada é estático no tempo e espaço. Tudo anda, tá? Tudo evolui. Quando a alma está desencarnada, a lei do karma continua a atuar sobre ela? Sim, a atuação da lei será aplicada em cada plano, porque o delito foi cometido físico ou astral. Então, assim, não importa aonde, aonde você cometeu o seu delito. O importe, assim, é que você vai ter que ressarcir isso aonde quer que você cometeu essa infração. Se foi no mundo físico ou se foi no mundo astral. Tá? Então, assim, aonde, por exemplo, se você cometeu algo sério aqui no mundo físico, você vai responder aqui no mundo físico, você não vai responder isso lá no reino astral. E assim sucessivamente, tá? Então são planos diferentes para determinadas para determinados delitos, né, que você que você provocar, tá? Aí aqui eu só dei uma pincelada aqui sobre lei do karma ou de causa e efeito, né? Que toda ação gera uma força energética que retorna a nós da mesma forma. O que semeamos é o que colhemos. É aquela história que eu estava contando lá atrás, né? Daquela continha que a gente faz, que tudo aquilo que você faz de bom, você recebe de bom, aquilo que você faz de ruim, você também recebe na mesma proporção.
Engenharia dos karmas e os cálculos matemáticos na equação kármica. Balanço kármico. Se uma alma tem saldo negativo, precisará realizar boas ações para adquirir karma positivo e neutralizá-los. Atos e situações irrelevantes na vida, haverá incidência nos cálculos do karma? Claro, né? Então, é aquilo que a gente estava falando. Para que você passe de ano na escola, você tem que ter boas notas. Ou seja, pelo menos você tem que ficar no azul, né? Porque nota vermelha não passa ninguém de série. Né? Então, enquanto você não tirar boas notas, você vai permanecer na mesma série. Né? Então, você vai ter que repetir o ano, ou seja, repetir a sua existência até que você aprenda aquela lição para que não tenha que refazê-la. Aí você sobe de degrau, tá? Então, assim, atos e situações irrelevantes na vida haverá incidência nos cálculos do karma? Coisinha besta, né? Que a gente acha assim. Muitos dizem, isso é bobagem. Ninguém tá vendo. Vou fazer isso daqui e tal. Coisinha besta, né? Isso aqui o que que é? Uma agulha no palheiro, né? Uma gota no oceano. Imagina, quem que vai ver isso aí? Quem que vai se dar conta disso aqui que eu estou fazendo? Tem gente que faz muito pior. É a desculpa que nós damos, né? Mas tudo está sendo registrado na contabilidade cósmica, nada no universo se perde em cada milésimo de segundo, situação, ato ou pensamento. Existirá a consciência divina presente. Então, tudo aquilo que a gente achar que ninguém está vendo, está vendo. É pior que Big Brother, tá? Existe aí monitores aí que está assim registrando tudo isso, mas isso assim, eu estou falando isso de uma forma alegórica, tá? Ninguém está vigiando ninguém. Existe uma coisa que todos nós temos que chama consciência. Então, assim, por mínimas coisas que nós fazemos, a gente tem a certeza que aquilo é certo ou errado. Então, isso tudo vai sendo gravado nessa, nessa conta, nesse armazenamento, que aí depois vai ser contabilizado no final para ver aquilo que vai sobrar. Se são coisas boas, se são coisas ruins, qual que é o balanço negativo ou positivo disso tudo. De repente, às vezes você comete alguma coisa que você não tem certeza se aquilo é tão ruim assim, né? Às vezes eu faço assim, não, eu acho que aquilo que eu estou fazendo não está sendo, não está prejudicando ninguém, não está errado, a minha consciência está tranquila. Ótimo. O que é contabilizado nisso tudo? É a intenção de cada coisa que você faz. Ou seja, muito se é cobrado daquele que se muito sabe. Então, se você sabe a origem daquilo que você está fazendo, a gravidade daquilo e mesmo assim faz, então você está ciente daquilo que você está cometendo. Então você vai ser responsabilizado naquela mesma proporção. Agora, se você não tem informação plena daquilo que você está fazendo e acha que não há problema nisso, isso vai ter um atenuante também, por mais que não seja. Vou te dar um exemplo. Lá na cultura islâmica, a gente tem aqueles casos de homens-bomba, né? Os caras, né, se põem bomba tal, e aí eles vai nas mesquitas, explodem todo mundo e morre todo mundo tal. Eles fazem aquilo por quê? Tá? Eles foram criados desde a infância que aquilo tem um propósito. Tá? Então, assim, eles meio que tiveram uma lavagem cerebral de tudo aquilo lá, desse bombardeamento de informações. Eles foram criados desde que eles nascem, que aquilo é certo e que tem um propósito positivo naquilo que eles acreditam. Então, eles acham que aquilo lá, eu vou colocar bomba e eu vou estar, sabe, eu vou estar salvando o meu povo, porque isso foi incutido na cabeça deles durante todo esse tempo. É errado? É errado, todo mundo sabe que é. Tá? Então, assim, eles vão pagar pelo que eles fizeram? Vão, só que muito menos do que aquele consciente que sabe de toda essa problemática e mesmo assim o fazem. Aqueles que
por exemplo, declaram guerras, né, só para interesses financeiros, tal. Esses aí, eles são conscientes daquilo que eles estão fazendo. Eles sabem o mal e a gravidade que eles estão fazendo, mas mesmo assim eles insistem. Então, assim, não é um erro, é uma escolha, tá? Então, tudo é proporcional. Existem os atenuantes, tá? E existem os agravantes. Depende do nível de informação que você tem em ambas as situações. Exatamente. Se você tiver a sua consciência tranquila que aquilo que você está fazendo não é tão ruim, por mais que seja, vai ter o abrandamento disso. Porque às vezes sim, você pode falar às vezes com uma pessoa, talvez você não esteja agredindo do seu ponto de vista, mas a pessoa se sentiu agredida. Então, digo nesse caso, assim, uma coisa simples, né? De você falar algo com a pessoa e a pessoa não. Sim. Então, você acha que não falei dessa forma, mas a pessoa sentiu. Existe os chamados os mal entendidos, né? Às vezes você se expressa de uma forma e a pessoa às vezes ela entende outra. Não, isso tudo é atenuado, entendeu? Mas vale aquilo que você falou na melhor das intenções do que ela entendeu na pior das intenções, entendeu? Isso é tudo meio que parametrizado, tá? É, Vou dar um exemplo disso daqui, dessas mínimas situações, né? Que a gente está falando só de karma negativo, né? A gente não falou ainda nada sobre karmas positivos. Por exemplo, você entra dentro de um banheiro público. A gente sabe como é que é banheiro público, né? Aquela sujeira, tal, papel jogado para tudo quanto é lado, mau cheiro danado. Tá bom. Aí você entra no banheiro público, você vai ali lavar a mão, tal. Às vezes não tem nem papel direito, mas você vai, lava a mão, você vê aquele monte de papel tudo jogado no chão. Aí você acha lá o papelzinho, tudo lá para secar a mão. Aí você pega, você fala assim, vou jogar esse papel aqui mesmo no chão. O chão já tá cheio de papel, né? Um a mais, um a menos, não vai fazer tanta diferença, né? Aí você joga o papel também no chão, tá? Aí você vai urinar no vaso, tal, aí você vê tudo sujo, o vaso, né? Às vezes o pessoal nem puxa a descarga, tal, né? Aí você vai, urina de qualquer jeito também e acaba de sujar mais ainda o ambiente, entendeu? O que vai acontecer? Karma negativo. Pequenas coisas, pequenos detalhes que vai sendo contados no seu acásico, no seu registro acásico. Agora, vamos lá, karma positivo. Opa, peguei, sequei a minha mão lá com o papelzinho, tal, beleza, joguei no lixo. Sem problema algum. Não fiz mais do que a minha obrigação. Se eu sou uma pessoa educada, é aquilo que eu vou fazer. Eu vou, por mais que o chão esteja tudo sujo, tal, aquela coisa toda, eu sequei a minha mão com o papel e joguei no lixo, tá? Urinei dentro do vaso, sem problema algum. Agora, karma positivo, mais ainda. O que acontece? Você viu aquele monte de papel que está assim no chão. Você fala assim, meu, às vezes não é nem tanta coisa assim, então. Deixa eu tentar melhorar aqui esse ambiente. Aí você recolhe tudo aquilo e você joga no lixo, tá? De repente você vê ali o vaso, às vezes quando você vai urinar, tal, alguma coisa, e você percebe que a outra pessoa não deu descarga, tá? E aí você fala assim, não, eu vou dar descarga, entendeu? Não fui eu que usei, mas eu vou dar descarga, entendeu? Então assim, ou seja, não é uma obrigação de você estar fazendo isso, mas se você o fizer, você vai ganhar uma pontuação positiva nisso tudo. Ou seja, você vai meio que equilibrar os seus karmas negativos com esses positivos, com essas pequenas ações. Então, às vezes, coisas que não dizem muito a seu respeito, mas que vai fazer uma diferença na contabilização do seu karma positivo no final das contas, tá? Então, pequenas ações geram grandes transformações.
Se a pessoa faz uma boa ação apenas em ganhar pontos positivos com a espiritualidade, ou seja, com segundas intenções, é válido ou não? Com segundas intenções. Eu vou ser bonzinho aqui, deixa eu ajudar esse cara aqui, vou ajudar ele a atravessar a rua, porque eu vou, eu vou ganhar aí uma bonificação aí na minha, na minha, é, na minha cota divina, né? Será? É válido também ou não? Que aí do outro lado da rua, ele atravessa. Você atravessa ele na marra, né? Tem até um negócio engraçado aqui que eu vi, eu fiz até questão de colocar, ó. Até minhas segundas intenções são de primeira. Da mesma maneira, ganhará pontos positivos. Mas nesse caso, haverá incidência no fator redutor de impacto. Quanto mais consciente, maior o impacto para casos negativos. Para casos positivos, vai depender do nível de segundas intenções, interesses de recompensas ou de espontaneidade e grande ação por amor incondicional. Então, assim, é aquilo que eu falei, né? Tudo que é gerado, mesmo com segundas intenções, mas em prol de uma coisa positiva, vale ponto. Só que vale menos do que aquelas mesmas atitudes que, se você tiver de uma forma mais espontânea, sem as segundas intenções e sim com as primeiras. Então, tudo tem o seu valor, nada é passado no universo, nada se perde no universo, tudo é contabilizado, desde 0,00001 até 0,000 menos 1. Isso tudo vai ser contabilizado. Tá? Então, nada passa, porque a mecânica da equação cósmica, ela é muito sincronizada, ela é muito perfeita, ela é muito mecânica. Ação, ele só falta pôr na gazeta. Eu saber com isso, muita gente já É, está engraçado. E pastor até também, que haja mais de propaganda que fez, desfez aqui. Então é isso daí também, acho que não conta, né? Porque a pessoa faz propaganda de si mesmo, sabe? Entendeu? Que faz propaganda das boas ações que fez. propaganda das boas ações. É aquilo que tem um ensinamento que diz que o que faz a mão esquerda, que a mão direita não saiba, né? Uma coisa mais ou menos assim. É válido, tá? Mesmo que a mão esquerda saiba, entendeu? Caminho. Mas vai ter essa contabilização, no caso, vai ser de uma maneira, digamos assim, vai valer menos, entendeu? Do que de repente uma coisa mais espontânea que você faça de coração, sabe? Uma coisa mais assim livre, né? Sem aquela coisa de pensar muito para ajudar, né? Porque às vezes a gente pensa muito, né? Antes de ajudar alguém. Não que isso seja errado, né? Porque hoje a gente vive numa. Então, hoje a gente vive assim, numa sociedade, né, muito assim complicada, né, assim, principalmente aqui no Brasil, né, que existe muito daquele jeitinho brasileiro, e as pessoas meio que, por conta disso, né, que todo mundo é solidário, acabam meio que se aproveitando dessas situações, né, e acabam meio que nos engambelando. Aí elas às vezes se passam por determinadas situações e que às vezes a gente quero ajudá-las. E às vezes não é bem isso que elas estão passando, né? São chamados golpistas, são os estelionatários, esses aproveitadores, entendeu? Sempre tem, né? Então às vezes a gente acaba meio que Tem aquele ditado, fazer bem e olhar aqui, mas no budismo fala que tem que olhar, porque senão a gente acaba fazendo mal maior, que acaba deixando a pessoa, conservando a pessoa naquela situação. exatamente. Você tem que ser bom. Ser bom não significa ser bobo, né? Existe uma diferença aí. Uma alma não crescerá melhor no ambiente sadio do que no ambiente perverso?
Ou será necessário ela ser sempre testada em ambientes espiritualmente grosseiros para evoluir? Seria muito fácil, né? A gente, de repente, é, você está você tá nas melhores escolas, nas melhores instituições, nos bairros mais privilegiados. Então, que você cresça, né, sempre com aqueles melhores recursos que a vida pode te oferecer. Né? Seria muito fácil, mas é aquele exemplo que eu tinha falado lá atrás. Né? Se você não o que seria do azul se todos gostassem do amarelo, né? Então, assim, você nunca vai ter esse, esse discernimento, né, de que se você for passar por um determinado problema e como você vai poder resolver esse mesmo problema. Então, assim, se você não passar por isso, você não vai saber resolvê-lo. É aquilo que eu falei, se você não cair, você não vai saber levantar. Então, se você age em ambientes mais assim sutis, você nunca vai ter aquela experiência para você lidar com aquela problemática caso você precisar passar por ela. É o que está escrito aqui. Em ambientes mais sutis, a atmosfera é mais equilibrada e existem menos fenômenos abruptos da natureza para agir. Ou seja, as pedras demorarão muito mais tempo para se lapidarem. Assim funciona com as almas humanas embrutecidas. Então, assim, quanto mais difícil é a vida, né? Quanto mais obstáculos você tiver, melhor vai ser as condições de aprendizado. Ou seja, você vai aprender o negócio na marra, entendeu? Não vai ser uma escolha, vai ser uma imposição. Então você vai ter muito mais é, situações compulsórias para estar passando por aquilo. Porém, isso vai te dar um retorno muito mais seguro na hora de você estar enfrentando essas mesmas problemáticas. Do contrário de uma pessoa que não sabe como que aquilo funciona, vai se perder no meio quando acontecer algo que ela tenha que resolver, né? Um exemplo, né? A gente Fica perdido, não né? vai saber. Por exemplo, pessoa que nunca pegou um ônibus na vida, né? Nunca pegou um metrô, de repente vai lá na estação, tudo e fica, né? Fica meio que, putz, e agora? O que que eu faço? Você comprar o bilhete primeiro, tal? Como é que eu faço? Qual que é o sentido que eu tenho que ir, né? As pessoas, né? Aí ela vai uma vez, vai duas, vai três, aquilo vai se tornando uma rotina na vida dela, ou seja, isso vai ficando cada vez mais fácil. E ela vai poder ensinar outras pessoas que estão começando nessa jornada. Então, assim, é aquilo que eu falei, né? Quanto mais você sabe, fica melhor, tanto para o seu crescimento, como para o crescimento de outras pessoas que dependem de você. Então, é necessário, tá, que você passe por determinadas dificuldades, tá, entre aspas, porque nós estamos num planeta que rege essas dificuldades. Não tem como você se esquivar. Você pode evitar isso durante um tempo, tá? Porque todos nós temos todas as experiências de vida que nós devemos passar. Então, uma hora a gente vem pobre, outra hora a gente vem rico, outra hora a gente vem miserável, outra hora a gente vem preto, outra hora a gente vem branco, outra hora a gente vem índio e assim sucessivamente. Então nós passamos pelas experiências, né, para que a gente possa dar valor a essas situações e que isso vai agregar no nosso histórico de vida, né? E nascer em países ricos, em países subdesenvolvidos, em países mais ou menos, e assim e aprendendo outras línguas, outras culturas, né, em outras religiões, e tudo isso vai permear aí a nossa jornada. Existe destino? A alma encarna com sua programação kármica devendo cumpri-la à risca? O que vocês acham, pessoal? Existe destino? Nós estamos fadados a uma programação kármica. Deus criou a gente e você fala assim, olha, você vai trilhar por esse caminho, tal, papapá, até vocês retornarem para mim. É assim que funciona? Não é assim?
Acha que é? Dado a esquecer do outro lado, né? A gente não lembra o que fez do outro lado para poder seguir aqui, né? Mas parece que lá é programado, né? Agora diz que tem certas coisas que a gente escolhe, né? A gente desprograma isso? Que a gente desprograma isso? Como é que é? Mas eu não sei. Tá. Tem que ter uma programação mesmo. Dá uma lei de Reencarnatória, é verdade. Falei no contrário. Verdade. É, sim e não, né? É o que está aqui. Sim e não. O sim, vamos lá. Porque, de fato, há uma programação kármica como uma complexa equação matemática que está gravada no corpo astral como um programa, uma matriz. Então, assim, você é criado para um determinado objetivo. Então, a programação para esse objetivo é o quê? A sua evolução constante, tá? Então, assim, nesse ponto existe uma programação matriz, no sentido de que as leis universais são incutidas dentro dentro desses átomos, dentro dessas moléculas, né, que se torna o espírito. Então, assim, todos nós temos essa noção das leis universais, do certo, do errado, daquilo que você tem que fazer. Tá, esse é um ponto. Não, uma programação não continua à risca à medida que ocorrem transformações íntimas na pessoa. Então, como que funciona isso? Nós temos uma coisa que chama livre-arbítrio, que eu já falei aqui no começo. Então, você está programado para você chegar lá, antes de você reencarnar, fala, ó, você vai conhecer uma pessoa assim, assado, lá para os seus 25 anos, você vai ter 2 filhos, você vai ter um emprego mais ou menos assim, tal, mais ou menos existe uma programação X. Só que chega aqui, você muda, né? De repente você fala assim, vai chegando mais ou menos aquele momento, às vezes você conhecer a pessoa, essa pessoa até surge na sua vida, só que você não tô fim de casar não. Entendeu? Aí você sai pela tangente, então assim, aquela programação que estava para você ter os 2 filhos, você não casa, você não vai ter, de repente isso vai, e assim, você vai mudando todo esse contexto, tá? Então, a, a programação, ela existe no sentido de que dá origem, ela é bem parcial, mas de acordo com aquilo que você se propõe a fazer aqui, isso pode ser mudado a qualquer momento, tá? Algumas coisas que de repente não mudam assim de uma forma grosseira é aquela questão lá das doenças, né, que eu tinha até falado uma vez, que existe mais ou menos meio que uma programação daquilo assim, você vem para perder o braço e se você não fizer nada, você vai perder o braço, tá? Isso é uma programação matriz. Mas, de acordo com o que você faz, você vai só perder um dedo. Ou, de repente, às vezes você não perde nenhum dedo. Tá? Então, você mudou toda essa programação. Por quê? Porque você se mostrou uma pessoa melhor. Então, houve uma transformação íntima sua. Então, você mudou tudo isso, tá? Para melhor. Essas transformações gerarão impactos e ajustes na programação, sempre com acompanhamentos por parte do guia espiritual, entidades superiores, com aval de anjos de karmas. Tá vendo como a coisa é muito organizada, né, pelos agentes siderais? A coisa é muito mais do que a gente imagina. O negócio é muito bem organizado. Então, assim, existe toda aquela anuência desses espíritos siderais que eles são incumbidos de estar avaliando e reavaliando a sua condição aqui. Então, de repente, se eles vê que não, aquele ele está fazendo uma escolha, ao invés dele escolher o azul, ele está escolhendo o verde, tá? Tem um propósito bom? Tem. Então deixa o verde. É assim que funciona.
né? Não, não, o verde não vai ser legal, ele tem que ser no azul. Ele vai, ele vai ser no azul, tá? Ele vai ser, digamos assim, não que ele vai ser manipulado, mas ele vai ser convencido de que o azul é o melhor caminho para ele escolher, tá? Porque senão, gente, a gente ia viver numa coxa de retalhos, né? Vocês concordam comigo? A gente ia ser uma marionete aqui no planeta, né? Com todo mundo, fala assim, todo mundo já tem aquele destino pronto, esse cara vai ser assim, vai ter emprego X, emprego Y, vai casar lá com determinada pessoa, pá, e assim, a história toda construída, um conto de fadas, isso não existe. Sim, entendeu? Porque senão, sabe, ia ficar um negócio muito cenográfico, né? Meio que um roteiro de filme. Você escreve e aquilo acontece, né? Então, sabe, não tem aquela, né? Ia ser um negócio muito engessado. E a gente sabe que a justiça divina não age dessa forma, né? Ela é bem ampla, né? Nos seus, nos seus propósitos. Ah, que nem Jesus Cristo, por exemplo. Jesus Cristo curou todo mundo? Não. Jesus Cristo não curou todo mundo. Então, mas ele curou todo mundo? Não curou todo mundo. Por quê? Porque tinha algumas pessoas da época que ele viu que se ele curasse aquela pessoa, entendeu? Ele não, aquela pessoa, ela não ia progredir com aquela cura. Então, às vezes, ela teria que passar mais um tempo com aquela cura, com aquele problema, tá? Antes dela ser curada. E alguns casos, sim, ele até curou, por quê? Porque ele percebeu que aquele momento da cura era aquele momento de final daquele problema que ela estava passando. Então, assim, não teria mais necessidade dessa pessoa estar convivendo com aquele problema. Então, ele foi um instrumento de cura daquele problema da pessoa naquele exato momento. Tá. Muito vinculado com a fé, né? Essa história dessa época é muito vinculado com a fé de cada um. Tá. Aí eu vou entrar nisso daí agora. Beleza. Aí a pessoa, né, tem muito. Ele curou cego, né? A gente vê que ele fez entre aspas, né? Eu gosto de pôr até uma meia dúzia de aspas assim na palavra milagres, tá? Porque isso não existe. Mas vamos lá. Porque milagre é o que que é? É uma coisa sobrenatural, tá? Isso é dicionário. Se você for ver lá, milagre sobrenatural. Sobrenatural são coisas além da realidade. E coisas além da realidade são coisas que não existem. Tudo tem uma razão lógica de ser, razões da gente entender, tá? Então, assim, milagre não. Mas existe uma razão lógica para isso tudo. Então, vamos lá. É, Teve uma pessoa, o cego de Siloé, né? Que ele criou tudo, né, que ele curou tudo, o cego. Aí até estavam questionando isso, né? Porque assim, mas se ele não tem pecado nenhum, né? Como que ele, né? Por que que ele nasceu cego, né? Porque não foi uma coisa que ele adquiriu ao longo da vida. Ele já nasceu cego, tá? E, e assim, Jesus curou algumas pessoas, né, que tinham determinadas enfermidades. Tá, a fé, né, que a gente fala que a fé remove montanhas, né, e até Jesus mesmo já tinha propagado isso, que a sua fé te curou. Beleza. E toda cura tem um propósito. O câncer, por exemplo, né, o camarada vai passando aí e tal, aí descobre que tem um câncer. Fazer um exame e tal, tem um câncer. Legal. Aí o que que acontece? Ele pega e ele vai procurar o tratamento médico, né? Então ele toma quimioterapia, radioterapia, tal, para tentar minimizar o câncer, para tentar curar o câncer. Aí, né? Se ele tem muitos recursos, né? Ele vai em outros hospitais, assim, né? Vai até fazer tratamento fora do país e ele é curado do câncer. Resolveu o problema?
Pode ser que não. O que que acontece? A fé dele, né, com os recursos que ele teve, resolveu aquele problema. Então, ele partiu de um tratamento físico e resolveu aquele problema físico que ele tem. Só que assim, o câncer é uma doença kármica. E o que que acontece? Se você não se melhorar, se você não se transformar intimamente, o câncer volta. Então, assim, você fez uma cura paliativa. Por isso que há muitos casos de metástase. O que que é a metástase? É a volta. Por quê? Ele foi curado daquele problema. Só que assim, o câncer é uma energia perniciosa que fica vibrando no perispírito do camarada, tá? Aí ele atinge o órgão, fisicamente, né? A energia passa do perispírito e o perispírito passa para o corpo físico. Quimioterapia, pá, 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 melhorei o problema. Tá. Só que assim, energias é pensamento, é atitude, é vibração. Se você continua com a mesma sintonia, com a mesma vibração energética, o câncer ele vai continuar vibrando, porque você está alimentando essa energia. Então você curou uma, uma consequência física. Aí, o que que acontece? Ele está aqui, ainda vibrando. Ele pega e volta de novo, até você melhorar. Às vezes dá tempo, às vezes não dá tempo. Nos casos de metástase, normalmente não dá tempo. Porque quando volta, volta mais agressivo e a pessoa acaba padecendo. Então, assim, é isso que eu falo. Né? Essa questão da cura. Se você não melhorar a sua parte íntima, a sua parte interna, entendeu? Isso vai ser paliativo. Então, assim, para que a cura seja na sua totalidade, legal. Eu acho que todos esses recursos, eles são muito bem-vindos, tá? Eu acho que é uma descoberta científica, tal. Tem que ser usados, sim, mas você tem que também fazer o tratamento espiritual. Você mudar a sua forma de pensamento, a sua conduta, as suas atitudes, para que você elimine a causa. A causa o que que é? É essa vibração que está aqui, né? Ativa. Então, quando você muda a sua linha de pensamento, a sua vibração, você vai de encontro a ela. Aí você resolve o problema na origem. Acaba essa vibração, acaba essa detonação dessa energia no, no seu físico. Então, Você considera milagre, porque na fé das pessoas também tem muitas pessoas que relatam, né, que elas estão com câncer e também, de acordo com a fé de cada uma, algumas até o câncer regride ou some. sim, tem assim, tem um centro, que eu vou já há muitos anos, e centro espírita, centro de cura. E aí tem uma mulher, né, que ela é médium, e ela recebe duas entidades, uma de cura e uma espiritual, né, para problemas assim sociais, tal, né, conflitos sociais, essas coisas. E ela, assim, pelo menos assim, desde que eu conheço ela, já quase 40 anos mais ou menos, ela tinha sido diagnosticada com câncer e tinha dado baixa estimativa de vida para ela. E aí, só que ela continuou na tarefa dela, né, de como médium, assim, de ajudar outras pessoas, tal. Foi passando o tempo, tal, 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 esse câncer desapareceu. Os médicos meio que não acreditavam. Falaram, mas como? Você estava com câncer há pouco tempo, meio que quase numa fase terminal, né? E hoje você não tem mais nada. Ela fez exames, tudo. E assim, a equipe médica ficou, né, assim, descrédita, né? Porque não acreditavam nisso. O que aconteceu? Ela tinha essa problemática, é aquela programação kármica que a gente estava falando aqui no começo. Estava programado para ela desenvolver isso, e se caso ela não fizesse nada, ela ia padecer com uma determinada idade, tá? Aí ela continuou na obra, isso foi minimizando, 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 até que aquele lance, né? Tinha que perder
um braço não perdeu nada. E ela continua já com seus 88 anos e continua nativa. E já era já para ela ter desencarnado há pelo menos uns 40 anos atrás. Entendeu? Então, o que é isso? Né? Nem a ciência explica, né? Por quê? A ciência nunca vai explicar, porque a ciência, se ela não sair da caixinha, ela não vai explicar esses fenômenos. O dia que a ciência começar a tratar os seus pacientes, tá, de forma espiritual, tá, de forma energética, as causas dos problemas que são resultantes de pensamentos, de vibrações, né, de situações energéticas, né, assim no sentido negativo, não adianta, você vai tomar remédio, você vai fazer tratamento, você vai fazer uma série de coisas tal, se você não mudar, aquilo tende a voltar, tá? Cada caso é um caso, tá, gente? A gente não vai assim generalizar, tá? Há casos que às vezes a pessoa ela acaba tendo a cura, tá? E aí ela às vezes ela continua com aquela mesma com aquela mesma com o mesmo pensamento, com as mesmas coisas, tal. Aí você fala assim, não, mas aí então não fechou a conta, né? Não, fechou, tá? Porque isso de repente foi tipo foi postergado às vezes por uma outra ocasião ou para um outro momento em sentido de aprendizagem. Então, tipo assim, às vezes fala assim, ah, tá bom. O camarada não quer aprender agora, legal, mas ele vai aprender daqui 10, 20 anos, essa problemática vai voltar de novo. Dentro dessa existência ou de repente de uma existência posterior. Mas o problema nunca some, tá? Tudo tem que ser resolvido. A conta sempre tem que fechar no final. Tem É, um outro amigo também, próximo, que também foi diagnosticado com um câncer em metástase também. Dentro de 30 dias ali, ficou apavorado, né? Com os filhos chorando, a esposa. Mas depois de uns 30 dias que eles oraram muito, e acho que até pagar uma promessa também, Nossa Senhora Aparecida. Mas ele falou, não sei se foi um erro de diagnóstico, mas depois de um mês não era um câncer. De repente não tinha. ah, Ah, tá. foi um diagnóstico errado e ou também era um milagre. Põe, né? Né? Diga-se de passagem. Pode ter várias situações, né? Pode ser algum diagnóstico errado, né? Alguma coisa que foi mal verificada na época, tudo, né? Mas assim, nada acontece Sim. no acaso, entendeu? Tudo tem uma lógica, tudo tem uma razão, né? Tudo tem uma explicação mesmo. Uma coisa importante aqui, tá? Ó, lembrando que essas intervenções superiores possuem caráter de adiamento, tá? Redistribuição ou reprogramação, mas nunca retirada do karma. O karma não é retirado, tá? A menos que você tenha por méritos resolver essa questão. A partir do momento que você resolveu, beleza, tal, resolveu um problema a menos, tá? Mas caso você ainda não resolva, ele vai continuar vibrando ao seu lado, entendeu? Então é assim, ele nunca ele é retirado, né? Quando muitas pessoas pensam, né? Que nem, por exemplo, nesse caso, né? No caso dessa outra conhecida minha, né? Ele não foi retirado, ela por mérito, né? De tudo aquilo que ela vinha fazendo, tá? Durante a sua existência, ela minimizou, neutralizou tudo isso, deixou de existir. Isso, mas é triste, mas é engraçado ao mesmo tempo. O pai de uma vizinha minha, na época, ele foi para o hospital, quase morreu, né? Aí depois, quando ele estava chegando na caminha de casa, que a ambulância estava levando ele, daí houve um desastre, daí ele morreu. Ele não morreu daquele jeito no hospital, que não pensou que ia morrer. Mas na volta estava tudo bem, a ambulância foi entregar em casa, Acontece. morreu. Então, eu acho que já estava programado para ele morrer, né? Não morreu aquela hora, mas morreu um pouquinho mais Morreu tarde. depois,
Eu acho que deve ser mais ou menos isso, né? Acontece. Sim, acontece muito. É aquilo que a gente estava falando, né? Existe uma programação X e se nada acontecer nesse meio caminho durante essa jornada, ela vai se profetizar. Exemplos aqui, ó. Muitos videntes visualizam o futuro de certas pessoas com enormes chances de se materializarem. Né? Tem muito vidente que pensa, ah, não, porque vai acontecer tal coisa, tal, é isso, é aquilo, nós vamos passar por isso. Todo final de ano tem isso, né? Tem os videntes que programa todo ano que vai acontecer. Há coisas que dão certo, né? Há coisas que realmente se profetizam, né? E outras que não. As que não, esse cara aí, ele é fajuto. Ele falou que ia acontecer, mas que não aconteceu, não. Melhor ainda, aí é que o cara tem mais crédito ainda. Por quê? Ele diz que ia acontecer determinada coisa, não aconteceu porque houve uma mudança de comportamento e não aconteceu aquela situação, tá? Ou seja, aquele lá realmente, olha, eu tô vendo aqui, ó, que seu futuro, as cartas, né? Jogo de cartas, tal, vai acontecer determinada coisa. Por quê? Eles estão vendo que não há muita mudança na sua vida em um determinado espaço de tempo. Ou seja, eles estão vendo esse cara acomodado, esse cara não quer nada com nada, vai ficar aí e tal, então é isso que vai acontecer com ele. Mas você pode surpreender, tá? É aquilo que eu falo, você pode mudar as coisas, ou seja, você muda o seu jeito de ser, muda o seu comportamento e as coisas mudam de figura, tá? A essas transformações e aí muda todo aquele roteiro, entre aspas, que estava programado para você. Se não há involução, como explicar algumas almas que reencarnam e acabam por provocar novos karmas? Tem muito isso também, né? Às vezes a gente vê, porra, o camarada veio para cá, em vez dele melhorar, ele piorou, né? Parece isso, não parece? O mundo, né, que a gente está vendo, tal, né? Parece que é só desgraça, né? Tá acontecendo cada vez mais. Mas essas coisas, parece que a gente não vê aí uma luzinha, né, no fim do túnel. Não estariam piorando o seu balanço kármico ou regredindo em termos evolutivos? Não confundais evolução com débitos kármicos. O ser pode crescer em intelecto, mas se amadurecer no campo dos sentimentos e da moral, estará fadado a se manter preso aos elos kármicos e ampliar mais os seus débitos para com a lei. É isso aqui, né? O camarada vem, é aquela evolução, né, que a gente estava falando, né? Vem do peixe e tal, aí o cara vai evoluindo, aí macaco, tal, aquela coisa, papapá, homem, aí ele volta de novo. Quer dizer, pô, tudo aquilo que ele aprendeu aqui, ele pega e parece que é assim, né? A grosso modo, é, segundo aqui essa ilustração, né, parece que a coisa assim, parece que houve uma involução, né? Porque o cara, ele era tão bonzinho aqui, né, quando ele não tinha ainda aquela consciência, né, quando ele estava lá naquelas primeiras vivências assim no reino nominal, né? E aí de repente, aí depois quando ele pega às vezes uma consciência um pouco melhor, um pouco mais de discernimento, e tal, aí ele começa a agir dessa forma. Parece que ele voltou para trás, mas não voltou para trás. Faz parte do processo, né? Ele ainda está burilando, ele ainda está lapidando. Ele é aquele carvãozinho, né, que ainda tem que passar ainda por muitas coisas antes de adquirir o seu brilho, antes de virar um diamante. Então, assim, a gente sabe que esse pessoalzinho que está aqui, né, que está aprontando, né, que a gente fala assim, pô, mas o pessoal, sabe, o pessoal parece que só apronta tal, e não quer saber, né, nada com nada, né, parece que o mundo está andando para trás. Não, esses são aqueles primeiros, né, que eu gosto de chamar de estagiários, né, são aqueles primeiros espíritos, né, que estão tendo a oportunidade de estarem aqui no planeta Terra, provas e expiações, porque da onde eles vieram era muito pior do que aqui. Eram mundos primitivos. Então eles são o melhorzinho desses primitivos que estão reencarnando aqui no provas e expiações. Como a gente já está aqui há um tempo, então a gente sente essas diferenças, né? Fala assim, pô, mas como que o cara,
o cara mata uma criança de 5 anos, estupra, que não sei o que lá, e para ele tanto faz, né? Por quê? Ele é um espírito ainda remanescente, ele é um espírito primário ainda, ele não sabe ainda discernir aquilo que ele está fazendo, sabe? O mal ainda domina. Por quê? Porque ele veio de um mundo assim, só que ele era aquele melhorzinho, ele veio fazer um estágio aqui. Se ele continuar bagunçando o coreto, ele volta para o primitivo, entendeu? Para aprender um pouquinho mais lá, para aí depois ele retornar de novo. É assim que funciona. As oportunidades são dadas para todos, tá? Então, assim, é o mesmo, por exemplo, você está numa construção civil, você é um pedreiro, você é o melhor do pedreiro, você recebe uma promoção, você vai ser mestre de obras, bacana. Aí você chega como mestre de obras, tal, só que de repente, sabe, você começa a meio que a fraquejar, você não sabe lidar direito com aquilo que você foi promovido. Aí o que que acontece? Aí os caras chegam assim e falam, meu, não dá, cara. Volta para ser pedreiro de novo, que era o que você sabia fazer melhor. Aí ele volta como pedreiro de novo, tá? Aí ele vai ainda trabalhar mais um pouco em cima disso, aí de repente numa próxima promoção ele é selecionado, aí ele consegue aproveitar melhor, tá? Gente, já está acabando. Acho que tem mais um só aqui. A gente teve um exemplo disso nos exilados de Capela, tá? Qualquer dia a gente vai estar conversando sobre isso. Eram espíritos ainda que tinham um grau de evolução a nível intelectual muito grande, só que baixa moral. Então aí eles tiveram que não regredir, eles tiveram que aprimorar o lado moral, que é aquele que eu estava falando assim, da razão e do sentimento. Então eles tiveram que aprimorar isso aonde? Aqui no planeta Terra, né? Que eles vieram de uma outra constelação. Exemplo disso são os egípcios na construção das pirâmides, no tempo da Atlântida, tá? Era uma civilização muito adiantada que eram os capelinos, tá? Que era uma civilização de outro planeta muito mais superior à Terra, a nível intelectual e moral. Só que eles tinham mais o intelectual do que o moral. E o moral estava atrasando essa constelação de Capela. Aí eles foram meio que selecionados para estarem melhorando o lado moral aqui no planeta Terra. Alguns ainda ficaram durante muitos anos antes de regredir ao seu planeta de origem, tá? Para que se autotransformar? Existe um texto do Velho Testamento, né, que diz: do pó viestes, para o pó retornarás. Vocês já ouviram falar disso? É bíblico, né? Do pó viestes, para o pó retornarás. A expressão denota um sentido físico e espiritual. O físico, origem e constituição do corpo físico. Nós somos elementos universais. Então, o nosso corpo físico, né, nitrogênio, oxigênio, nós somos assim oriundos desses elementos químicos. A nossa constituição é essa. Então, a gente veio do pó no sentido alegórico, claro, né? E nós iremos retornar depois que nós desencarnarmos. Ou seja, o nosso corpo vai se desfazer e vai voltar às suas origens de criação. Esse é no sentido físico da coisa. Espiritual, de Deus viemos e para ele retornaremos. É aquilo que eu falei logo no comecinho. Então nós somos criados de uma centelha divina, tá? Passamos, estagiamos por todos os reinos e vamos voltar ao Pai, a Deus, tá? Então, de Deus viemos, para ele retornaremos. É o espírito que foi criado simples e ignorante e tal, e que vai voltar às suas origens. E quando começa de fato? Numa encarnação chave, aquilo que eu falei para vocês que eu ia falar depois, né? E o papel do karma é fundamental nessa jornada, aliada à transição planetária, para que as almas despertem de sua sonolência espiritual. Vai chegar um momento, gente, a gente vai vir aqui uma vez, 2, 3, 100, 200 vezes. Aí os caras vão chegar assim para a gente e vai falar assim, ó, meu, o negócio é o seguinte, você já está indo lá, né,
você aprendeu muito pouco perto do tempo que você está lá. Só que assim, o planeta ele está evoluindo, né? E você não está mais tipo adequado, entendeu? É igual lá nos capelinos, né? Eles estavam ali e tal, fazendo aquela hora, zona de conforto, tal. Vamos só estudar, vamos só ler livro, tal. Mas e a prática disso tudo, né? Tem gente que é muita teoria, tal, mas a prática nada, tal. Aí o que que acontece? Encarnação chave. É assim, ou você aprende, ou então você não aprende. Ou seja, é uma oportunidade que o plano espiritual vai te oferecer para que você possa, tipo assim, alavancar um pouquinho mais, subir mais degraus, porque às vezes você fica meio estacionado ali e tal, né? Então, assim, a oportunidade que você vai ter. Então, de repente, nessa oportunidade, eles vão te condicionar, tá, a uma reencarnação mais branda, sem muitos problemas para ver. Tipo assim, a última chance. Se você não aproveitar, aí sim, aí a próxima que você vier, aí vai ser uma situação muito mais complicada, entendeu? Que você às vezes não vai ter todos esses recursos tal, e de repente você nem possa vir para cá, né? Você vai às vezes para outros orbes, tá? Para outros planetas que tenham que são mais inferiores do que a Terra, porque se você não aprendeu pelo bem, vai ter que aprender pelo mal, tá? Então, as encarnações chaves, ela é uma bênção na nossa vida, porque é uma oportunidade, tá, da gente dar um salto no tempo, né, da gente poder crescer assim de uma forma que para que a gente evolua, né, com um tempo mais enxuto. E a gente saia dessa sonolência espiritual, né, que a gente fala que é coisa que tá que ninguém quer sair dela. Como entender o perdão de Deus nesse processo de neutralizações kármicas? Deus perdoa eternamente, né? Desde que nós somos criados. Como que funciona esse perdão? A lei de ação e reação não é mecanismo de castigo, mas sim de ajustamento da alma em sua caminhada de amadurecimento espiritual. Desse modo, foi inspirada a lei do karma por Deus como um instrumento capaz de levar o ser a educar-se pela dor ou pelo esforço transformador, pela boa ação, abertura da consciência e do coração. Então, assim, a lei do karma não é um mecanismo de punição, ela é um mecanismo de ajuste, tá? Ela é um instrumento para que a gente possa refrear os nossos erros, nos fazermos pensar sobre as nossas atitudes, para que a gente não cometa a mesma coisa sempre, né? Que é uma coisa que eu sempre gosto de falar. O erro, quando ele é cometido pela segunda vez, ele deixa de sê-lo e vira uma escolha, porque você já sabe o resultado dele. E se você continuar, então você vai ter uma escolha. E a escolha tem as suas consequências, que a gente sabe que toda escolha gera uma. Última questão, gente. Referente às nossas mazelas e às zonas ou planos espirituais, para onde somos atraídos após o desencarne? Bom, é aquilo, né? Dependendo do que a gente plantou aqui, a gente vai colher depois, né? Então, a maioria dos seres humanos, ao desencarnar, vai para o plano astral, que subdivide-se em astral inferior, onde vão aqueles criminosos, manipuladores, viciados, tal, que é o reino infernal, tá? Umbral, seres com sentimentos de culpa, desespero, aí já é um pouquinho mais brando, tá? Raivas, tristezas, tal, localizados entre o astral inferior e o intermediário, é, onde fica o nosso lar também. Composições gasosas leves tendem a subir, as pesadas tendem a descer ou estacionarem no plano onde se encontram. É pura lei da física. Então, quanto mais pesado o ser, maior é a dificuldade dele se elevar. Tá? Então, quanto mais toxinas mentais e emocionais possuir,
mais pesados ficarão e não terão condições físico-mecânicas de subir para zonas que exigem mais levezas da alma. Então, assim, quanto mais pesado você se encontrar de acordo com as energias que você vibrar, né, você não vai ter condições para que você eleve. Isso é pura lei da física, né? Todos os gases que são mais pesados, eles se mantêm num plano inferior, os mais leves, eles conseguem ascender, tá? Então não é nada a nível religioso, é tudo química, é tudo física, é tudo explicado. Essas almas recebem auxílio dos guias espirituais, mas nem sempre atendem o seu convite, né? Algumas delas preferem ficar vagando, entendeu? Preferem ficar, às vezes, convivendo até no mundo dos vivos mesmo, ficar obsediando outras pessoas, vampirizando energias em bares, em tudo quanto é ambiente permissivo, né? Que às vezes tem por aí e tal, do que, né, tentar ascender por um plano maior. Isso vai ficar para outra parte, tá, pessoal? Qual dos três aspectos surgiu primeiro no ser humano? Orgulho, vaidade ou egoísmo? Existe uma ordem aqui, tá? Começa com o egoísmo, depois passa pelo orgulho, depois vai para a vaidade. Aí depois, aí numa próxima oportunidade, a gente vai falar um pouco sobre que foi é o nosso primeiro é a última coisa que a gente vai deixar, na verdade, né? Depois que nós evoluirmos, a gente ainda até vai conseguir tirar o orgulho, a vaidade e o egoísmo vai ser, digamos assim, aquela última, né? A última carta que a gente vai descartar no jogo, né? Então, porque é a primeira que a gente conquistou, né? Desde a nossa criação lá atrás, dos reinos que nós passamos, né? Então a gente sempre teve esse apego, né? Primeiro eu, primeiro a minha prole, né? Os meus interesses, depois você. Isso é uma coisa que a gente carrega, infelizmente, até hoje, né? Mas a gente vai burilando isso, né? Para que a gente possa melhorar. Então, assim, vai ser uma das últimas chagas, tá? Que a gente vai desvencilhar. Gente, desculpa mais uma vez pelo horário, obrigado pela presença de vocês e a gente se vê aqui no próximo encontro. Nada, que isso. Obrigado a você.